Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Nós estamos na nossa dica 12, que faz parte da segunda etapa, né, da segunda parte do nosso curso e do nosso livro, 50 Dicas para Acelerar a Sua Carreira, que fala de aprendizado e de competências. E essa dica de hoje tem tudo a ver com isso que eu estou fazendo aqui agora. A dica é a seguinte: crie conteúdo. Quem ensina, aprende. Olha, eu descobri isso, né, não aqui com esse objetivo de criar conteúdo, mas eu descobri que quem ensina, aprende quando eu comecei a dar aula. Vou ser sincero para vocês. Às vezes tinha alguns conceitos que eu não compreendia eles completamente só estudando. E quando eu comecei a lecionar, que eu ia explicar este conceito para as pessoas, agora que eu entendi esse negócio direito, profundamente. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre algo que pode transformar completamente a forma, né, a maneira como você aprende e se desenvolve profissionalmente. Criar conteúdo. Pode parecer, né, que criar conteúdo, mais hoje que é uma moda, né? Mas muitas vezes a gente acha que conteúdo de qualidade, com profundidade, é só professor, influenciador, especialistas em mídias sociais. Mas a verdade é que todos podem se beneficiar dessa questão de criar conteúdo, independentemente da sua área de atuação. É só você ver, gente, olha lá no YouTube, olha a lista de cursos que você encontra para comprar, olha tutoriais. Às vezes são coisas muito simples que as pessoas colocam, mas sempre vai ter alguém buscando aquela informação, aquele conteúdo. Quando você compartilha o que você sabe com outras pessoas, você não só ajuda essas outras pessoas, também aprofunda o seu próprio conhecimento. Afinal, né, quem ensina também aprende. Então, o objetivo dessa dica é exatamente esse, né? Mostrar como o ato de criar e compartilhar conteúdo pode ser uma ferramenta muito poderosa para o seu crescimento pessoal. E também, lógico, né, nós estamos aqui falando do crescimento profissional. Você pode escrever um artigo, você pode gravar um vídeo, ou você pode simplesmente explicar algo para um colega. Você consolida e aprofunda o conhecimento que já tem, além de desenvolver novas habilidades, como, por exemplo, a comunicação, a clareza de pensamento, a organização das ideias. E, além disso, né, ao ensinar, você cria uma conexão com outras pessoas, estabelece sua autoridade no assunto e mantém o seu aprendizado em constante evolução. Então, deixa eu pegar esses 3 pontos aqui. Network é uma coisa que nós vamos discutir mais à frente do nosso curso, ela é fundamental para o seu crescimento profissional. Então, ao produzir conteúdo e compartilhar conteúdo, eu tive essa experiência muito forte no LinkedIn fazendo isso, você cria um network muito forte, isso é importante. A segunda coisa é que você começa a ser visto como um especialista, como alguém que entende profundamente do assunto. Isso te dá credibilidade, que é outra coisa fundamental para a sua carreira. E terceiro, eu já estou dizendo aqui nessa parte inteira do curso é sobre aprendizado e competência. Toda vez que você se propõe a ensinar algo, constantemente você tem que estar aprendendo novas coisas. Então, o seu aprendizado está em constante evolução. Por isso que é tão fundamental, né, esta dica de você produzir conteúdo. Você já deve ter ouvido falar isso, né, que a melhor maneira de aprender é ensinar. E isso é verdade, eu posso dizer na prática para vocês. Quando você se coloca na posição de ensinar algo, seja escrevendo um texto, seja explicando um conceito ou criando um conteúdo de qualquer forma, pode ser um áudio, pode ser um vídeo, pode ser, né, ali um TikTok, você automaticamente começa a organizar suas ideias de maneira mais clara. Isso acontece porque, ao ensinar, você precisa articular o que você aprendeu de uma forma que outras pessoas possam entender aquilo que você. E só esse processo de organização do seu conhecimento, de articulação, já aprofunda o seu próprio entendimento sobre aquele tema. Criar conteúdo não é apenas sobre compartilhar o que você já sabe, mas sobre explorar novos conhecimentos e aprender enquanto você ensina. Imagine que você precisa escrever, por exemplo, um artigo sobre um tema que você ainda não tenha explorado. Durante o processo de pesquisa e estruturação das ideias, você vai descobrir novas perspectivas. Você vai entender melhor o assunto e, no final, você terá aprendido tanto ou até mais do que as pessoas que irão consumir o seu conteúdo. Deixa eu dar um exemplo sobre isso.
Recentemente, um dos temas mais discutidos é a questão da inteligência artificial. Vou ser sincero para vocês, tenho buscado conhecer sobre isso, fiz uma pós-graduação em Business Intelligence, Big Data, é, escrevi recentemente um material para um curso de graduação, né, desses materiais que eu desenvolvo para curso sobre inteligência artificial, mas uma das coisas que eu estou fazendo é publicar pequenos artigos, pequenos textos sobre isso, principalmente no LinkedIn. Isso tem me ajudado a compreender cada vez mais esse tema que hoje é tão importante. Então, quando você organiza o seu pensamento para produzir um conteúdo, você é forçado a pensar de uma maneira mais crítica e a organizar seu conhecimento de uma forma mais lógica e mais compreensível. E isso é extremamente importante para você, tanto para o seu desenvolvimento intelectual, quanto para a sua capacidade de crescer profissionalmente. Além disso, ao criar conteúdo, você começa a construir um repertório de ideias e de conhecimentos que vai te tornar uma pessoa mais interessante e uma referência no assunto. Isso te dá visibilidade, ele te conecta com outras pessoas da sua área, principalmente te coloca em uma posição de constante aprendizado. A gente tem que aprender constantemente na nossa vida. Agora, como começar a criar conteúdo? Isso é que nos interessa aqui. Pode estar perguntando, tá bom, como é que eu posso começar a criar conteúdo se eu não sou um especialista, se eu não sei gravar conteúdo, se eu não sei fazer conteúdo? A resposta é simples. Não espere ser um especialista para começar. Pode começar pequeno, compartilhando aquilo que você já sabe com seus colegas, escrevendo posts nas redes sociais sobre sua área de atuação. Também você pode utilizar o LinkedIn para isso. Você pode gravar vídeos curtos lá para o seu Instagram, para o seu YouTube, para o seu TikTok, ou até mesmo você pode explicar esses conceitos em uma conversa informal com seus colegas. O importante é você começar. O processo de criar conteúdo é o que vai te ajudar a se tornar um especialista. É o contrário, não é o especialista que vai criar o conteúdo, ao criar o conteúdo você vai se aprofundando, vai entendendo melhor e você vai se tornando um especialista. Se você tem dificuldade em começar, tente pensar nos temas com os quais você já tem uma familiaridade. Pode ser algo que você aprendeu recentemente no seu trabalho ou um conceito que você já domina, porque isso vai te dar mais segurança. Depois, pensa em como você pode compartilhar esse conhecimento. A ideia aqui não é ser perfeito, mas começar. Começar a exercitar o hábito de criar e compartilhar aquilo que você sabe. Com o tempo, à medida, né, que você pratica, a sua confiança vai aumentar. E o conteúdo que você produz vai se tornando cada vez mais fluido e cada vez mais enriquecido. A chave aqui é a constância. Quanto mais você cria, mais aprende e mais desenvolve sua capacidade de ensinar. E isso é uma coisa que eu venho praticando há muitos anos na minha vida, né? Como que isso funcionou na minha carreira, na minha própria trajetória? No início lá da minha carreira profissional, eu compartilhava o que eu sabia em pequenos textos com meus colegas, dava treinamento para minhas equipes. Depois, eu comecei, né, quando o LinkedIn começou a se desenvolver, eu comecei a publicar artigos um pouco mais longos no LinkedIn, falando de temas, de coisas que eu aprendi. Tem uma série lá no LinkedIn que fala o que eu aprendi. Olha, eu tive uma experiência assim, essa experiência me ensinou isso. Depois, na minha vida, quando eu fiz essa transição para a academia, né, quando eu comecei a dar aula, quando eu fui fazer o mestrado, eu comecei a escrever artigos acadêmicos. No começo, lógico, né, eu me sentia muito inseguro, achando que eu ainda não dominava o suficiente para ensinar os outros. Mas à medida que isso me forçava a escrever mais, a explicar o que eu sabia, a pesquisar mais para poder escrever, eu percebi que o próprio processo de organizar as ideias e transmitir o conhecimento me ajudava a aprender mais rápido e de forma mais profunda. Mais tarde, né, eu comecei a criar materiais didáticos. Eu fui convidado por organizações, instituições de ensino superior, a criar conteúdos para graduação, para pós-graduação. Quando eu comecei a criar materiais didáticos, cada aula que eu preparava, eu aprendia mais sobre aquele assunto. Porque uma coisa é preparar uma aula para fazer ali os slides e dar a aula presencial. Outra coisa é escrever um livro sobre o assunto
né, para que eu pudesse, um livro que tinha que explicar os conceitos de uma forma que qualquer pessoa, qualquer um desses alunos de EAD espalhados pelo Brasil, sem a minha presença, pudessem compreender esse conteúdo. Cada vez que eu explicava um conceito para os meus alunos, eu me aprofundava ainda mais naquele assunto. Essa foi uma das grandes lições que eu aprendi. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Criar conteúdo não é só uma maneira de compartilhar também o que você sabe. É principalmente uma ferramenta para o seu próprio desenvolvimento, que te força a aprender mais. E essa é a reflexão que nós temos, né? Pense aí sobre como você pode criar conteúdo em sua área. Como eu disse, não precisa ser algo muito profundo. Pense no que você já aprendeu e que poderia compartilhar com outras pessoas. Pode ser um texto curto sobre uma tendência na sua área, pode ser um vídeo explicando um conceito novo, ou até mesmo uma conversa em que você se propõe a ensinar algo para um colega, para alguém da empresa. Lembre-se assim, ó, não precisa ser algo complexo e nem tem que ser perfeito. O simples ato de compartilhar o que você já sabe já vai te colocar no caminho do aprendizado contínuo. E quanto mais você se colocar nesse caminho, nesse papel de ensinar, mais você vai aprender e mais preparado você está para enfrentar novos desafios e crescer na sua carreira. Bom, então, para encerrar essa nossa aula, essa dica de hoje, eu vou te dizer o seguinte, né? Crie conteúdo. Quem ensina, aprende. Use o conhecimento que você já tem como um ponto de partida. Compartilhe o seu conhecimento com o mundo. Veja como isso vai transformar o seu aprendizado e a sua carreira. Bom, na nossa próxima aula, próxima dica, vou falar um pouco mais sobre outras competências fundamentais, né, outras habilidades fundamentais para o sucesso no mercado de trabalho, um mercado que está cada vez mais dinâmico, cada vez mais em transformação. Então, até a próxima aula.